vamos então ao alimento da nossa alma. Esse é o principal momento de estarmos aqui. Então se assente mesmo à mesa. Eu quero crer que nenhuma mãe que aqui está, né, que cozinha com tanto amor com o filho, está chegando, né, para vir visitá-la, fique feliz ao ver seu filho, na hora que ela coloca a mesa bonita, saída da sala de jantar, e não ficar ali sentado e ela ter que comer sem a presença daquele filho, né? Depois de tanto capricho, tanto sacrifício que ela teve durante o dia de fazer a preparação daquele alimento. Isso eu quero trazer como uma parábola para você entender o que Deus sente quando você não presta atenção no mundo, né? Então, saboreie, deguste. A palavra vai ser pregada porque ela veio com um tempero muito especial para que você saia daqui com a sua alma, o seu verdadeiro ser, totalmente renovado, saciado, a tua fome, porque o teu espírito, o meu espírito, a nossa alma tem fome, tem sede de Deus. Amém? Então fique atento, porque não vou falar de mim, irmãos, eu não tenho. Se vocês soubessem como é que eu fico na hora da consagração, como é que eu fico ali clamando ao Senhor, o que eu falo a Ele, não vou ficar repetindo aqui, porque não convém, esse é meu, eu com Deus, né? Então, eu só posso dizer para vocês, eu não tenho nada para oferecer para meus irmãos. Eu sou tão carente dessa palavra quanto vocês. E ela vem primeiro para mim, e ela vem em dobro do que eu ouço quando consagro e ouço a forma que eu estou aprendendo. Então, você aproveite bem desse alimento, porque eu posso falar para você, ele é muito bom. Amém? Ele é muito bom. Abra a Bíblia Sagrada, todo mundo preparado para ouvir a palavra, então? Amém. Abra a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Lembrando que o Velho Testamento não há nada de segunda no Velho Testamento. Lá não são cartas, então lá são livros. Livros é masculino. Então, tudo no Velho Testamento é primeiro ou segundo. Novo Testamento são cartas, feminino. Então é primeira e segunda. Tá? Quando se tem, né? Tem até a terceira carta no caso de alguns apóstolos que escreveram 2, 3 cartas, né? Então, por isso que eu falo sempre para você, 2 Timóteo é a segunda carta, a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Já li antes, lá quando fizemos o louvor da abertura pelo Senhor, né? Marchando sim, né? Então vamos ver a leitura de novo do mesmo versículo, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 3. Amém? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora vamos orar para o discernimento da mensagem. Torne sua cabeça, feche seus olhos, entre na presença do Altíssimo e clame ao Espírito Santo para que venha o discernimento de tudo que Ele revelou para este mundo. Deus, mais uma vez, humildemente nos prostramos em oração na Tua presença, clamando pela Tua unção sobre a palavra, para que haja discernimento. Precisamos que o Senhor dirija esse culto e que o Senhor esteja à frente de tudo, para que nós possamos realmente sairmos daqui transformados pelo Teu poder. Isso tudo com o entendimento, porque o povo de Deus, a Sua palavra revela que justamente sofre por falta de entendimento. Então que venha o entendimento pelo Teu Espírito, até porque a Tua palavra afirma que a mente natural do homem não consegue discernir as coisas do Senhor, porque elas são decididas apenas pelo Seu Espírito que é santo. Então que Teu Espírito tenha liberdade para todos que estão dando essa liberdade de dar o discernimento dessa mensagem em nome de Teu Filho Jesus. Amém? Amados, antes de eu iniciar com a mensagem de hoje, eu queria dar um rápido resumo do contexto dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá, vou falar, mas bem breve mesmo, para não tomar muito tempo. Paulo estava muito próximo do seu martírio, de ser morto. O seu ministério estava para encerrar-se. Então ele expressa naquela carta o desejo de rever Timóteo. Ele queria rever, ele chama Timóteo para que ele reveja, e ali naquela carta ele exorta a Timóteo a manter-se perseverante no Evangelho, mesmo que para isso seja necessário sofrer por causa do Evangelho. Então ele faz essa carta com esse propósito. Assim então segue a carta
com todas as instruções de Paulo a Timóteo. Amém? Então esse é o contexto dessa segunda carta. Mas nós vamos aqui a uma explicação dessa passagem, mas agora dentro da mensagem, do contexto da mensagem. Vamos explicar agora por que Deus revelou esse versículo, essa segunda carta, para que você possa entender o que Deus tem para essa noite, para a igreja de Jesus Cristo na terra. Amém? Vamos lá então. Na Bíblia nós encontramos diversos adjetivos que são expressados por Deus e registrados, né? Porque o Espírito Santo é que inspira o homem a escrever a carta, a Bíblia, né? O livro sagrado das Escrituras, toda ela, segundo a própria palavra, e ela é a verdade, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Amém ou amém? Foi escrito por homem, claro. É claro que foi escrito para se manifestar. Deus usou o homem, então o homem escreveu, mas a Bíblia revela que foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós cremos, porque é por isso que você tem essa fé, porque você crê, porque o Espírito de Deus dentro de você testifica da verdade. Amém? Então, a Bíblia, nós encontramos na Bíblia vários adjetivos expressados por Deus, revelados pelo Espírito Santo, que se referem ao seu povo escolhido. Entre tantos que nós poderíamos citar aqui, passar a noite citando vários adjetivos, citaremos apenas alguns que estão ligados ao Novo Testamento, tais como pedras que vivem, ou seja, tijolos de uma construção. Na primeira carta de Pedro, se você quiser acompanhar, lá está bem claro isso no capítulo de número 2 e versículo 5. Não só escuta, porque eu estou apenas mostrando o que eu estou dizendo. Na Bíblia Sagrada tem vários adjetivos. Um deles é justamente tijolos de uma construção, pedras vivas, pedras que vivem. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 5 de 1 Pedro vai dizer o seguinte: vocês, na tradução que eu tenho, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Diga amém? Então aí um dos adjetivos que Deus revela em sua palavra ao seu povo escolhido é pedras vivas, ou seja, tijolos de uma construção espiritual. Diga amém? Outra situação que também é dada como adjetivo para o povo de Deus, se citar uma só, para você ver que são várias, cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, para você confirmar que está lá na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Glórias a Deus. Deixa eu pegar aqui para a gente ler juntos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, simplesmente 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo de número 9. Ali vai dar os 3 adjetivos que nós estamos falando aqui nessa leitura. Vamos lá. Ali diz assim, na tradução que eu tenho: pois nós somos cooperadores de Deus. É um dos adjetivos, cooperadores. Vocês são lavoura de Deus. Segundo adjetivo, um só versículo. Então, um só versículo está dizendo que somos cooperadores, somos lavoura de Deus, e mais um adjetivo, edifício de Deus. Então, a Bíblia, como eu disse, há vários adjetivos que é revelado pelo Senhor, para que nós possamos entender quem somos em relação ao que Deus fala de nós nas Escrituras, o que somos para Deus no plano espiritual. Vimos algumas coisas aqui. E na carta de Timóteo, a segunda, que eu peço você lá, que nós lemos, inclusive, não sei se você se lembra, na abertura, lemos em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo 3. Até dei uma passada rápida no conteúdo, no contexto, né? Capítulo 2, versículo 3, eu acabei de ler para os irmãos: participa dos meus sofrimentos. Olha o outro adjetivo aí: um bom soldado de Cristo Jesus. Então, dei uma pincelada rápida aqui. Vamos repetir então alguns adjetivos: tijolos de uma construção, pedras que vivem, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. E esse último que eu li agora, não é só isso, tem muitos, eu escolhi alguns pelo Espírito Santo. Esse vai dizer que nós somos soldados de Cristo. Então, veja bem, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Diga amém? Então, nessa mensagem, também é dado ao cristão outros adjetivos. Se você buscar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e lá comigo no versículo 5, 6 e 7, vamos ver ali alguns adjetivos que é dado também nessa mesma passagem. Ali vai falar de atleta, de lavradores. Quer ver? Vamos lá?
2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Deixa eu ler para os irmãos. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Olha aí, né? Então, nenhum atleta, olha, mais um adjetivo que Deus revela sobre o seu povo. Além de soldados, também é citado como atletas. E um atleta não vai ser coroado, não vai receber a recompensa da vitória, se não cumpriu as regras. Se ele foi pego descumprindo alguma regra, ele vai ser banido do esporte. Está entendendo? Então Deus nos dá esse adjetivo, que nós somos como um atleta que vai ser coroado, porém se cumpriu todas as regras do que ele participou. Vamos então ao versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha aí que coisa interessante. Mais um adjetivo, como o lavrador que vai se regozijar e ser o primeiro a usufruir dos frutos da colheita, porque ele trabalhou debaixo do sol, plantou, né? Teve sacrifício de trabalhar, então ele tem que ser o primeiro a usufruir da colheita. Então está aí. Versículo 7. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então esse foi Deus que mandou esse versículo para que vocês reflitam em tudo que ele está falando desde o início. Parece meio confuso as coisas, né? Mas vai encaixando tudo que Deus falou para você ver. Então reflita em tudo isso e você vai ter sim o entendimento de tudo até o final deste culto. Diga amém? Então vamos lá. Viram quantos adjetivos nós registramos aqui agora? A nosso respeito, né? É citado na Bíblia. Existem outros mais, mas ficaremos aqui a noite toda falando de vários adjetivos. Mas eu quero focar em apenas um, que é o que nós lemos na abertura, do bom soldado. Diga amém? Observe no versículo 4, que está bem claro que o bom soldado, bom soldado, não é um soldado negligente, estou falando de um bom soldado. O bom soldado, ele tem alegria, ele tem dedicação, ele tem amor pelo que faz. Afinal, ele tem um ideal. Esse ideal é honrar o seu chamado, honrar o seu alistamento. Quem o alistou e quem o escolheu, ele quer honrar. Aquele que aprovou a ficha dele, você está aprovado, está alistado para a guerra. Ele vai com muito amor, com muita alegria, porque ele sabe que vai defender a sua nação, vai defender causas que envolvem a família, envolvem sentimentos indizíveis. O soldado bom, ele vai preparado para morrer pela nação. Sabia disso, irmãos? Não estou falando de um soldado negligente que vai na marra. Vou para o culto porque eu sou obrigado a ir para o culto. Eu vou para a igreja porque eu sou obrigado a ir para a igreja. Isso aí é uma perda de tempo. Você acha que o onisciente de Deus não está vendo que a pessoa está ali contra a vontade? Né? Então, Deus se refere a um soldado de Cristo, mas não é simplesmente um soldado de um grande exército. Ele está falando do bom soldado. E o bom soldado, ele zela pelas regras, por tudo que ele tem como ideal. E o ideal de um cristão deve ser um só: ver ao Senhor, estar na glória eterna com o seu Criador. Amém? Esse é o meu ideal, deve ser o seu, esse é o nosso ideal. Focar na salvação. Porque as demais coisas, se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, Mateus 6 garante. Mateus 6, Evangelho de Mateus capítulo 6 vai dizer: se você buscar o reino de Deus, a justiça dele, todas as demais coisas que você necessita, ele vos acrescentará. Diga amém? Então, é tudo correr atrás do vento se Deus não acrescentar, mas é bobagem. É em vão você ter uma casa bem protegida, mega protegida, se Deus não guardar. Tudo é em vão. Se Deus não guarda, tudo é em vão. Se Deus não está numa causa, você está perdendo tempo naquela causa. Uma hora ou outra o inimigo vai falar: ele está me servindo, não está servindo o Senhor. Agora é a hora de eu entrar. Me permita, porque ele não serviu o Senhor. Ela não serviu o Senhor. Até agora ela honrou a mim. Eu sou preferido dela e ela honrou a mim, não o Senhor. E aí, como Deus é justo, ele vai ter que cumprir a justiça. A justiça é realmente não me honrou, realmente brincou, zombou, e de mim ninguém se zomba. Eu entrego, então, faça. Aí é muitos que aí você vê o sofrimento de muitas pessoas desnecessariamente, sendo que Deus não queria aquilo. O maior desejo de Deus é que todos nós sejamos próximos de todas as áreas da nossa vida. Eu estou me referindo à prosperidade espiritual, em primeiro lugar, cheio da abundância do Espírito Santo, tá? E aí depois as suas áreas, demais áreas, consequentemente, porque você está cheio espiritualmente, você tendo todas as demais áreas também enriquecidas pela unção de Deus. Amém, igreja? Então, amados,
No nosso caso, nós temos que nos lembrar de um detalhe muito importante, porque você viu que o bom soldado é aquele que faz com alegria, faz com amor, com dedicação, para honrar aquele que o alistou. Ele honra. Você imagina a alegria de um soldado. Se você assistiu algum filme já, muitos filmes são baseados em realidade. Homens que queriam estar na guerra, mas não estavam porque foram reprovados por condição física, por uma situação, volta frustrado para casa, se achando um incompetente, um incapaz de não poder defender nem a sua própria nação. Tem pessoas que até, infelizmente, cometem loucura de acabar com a própria vida porque não conseguiu servir ao Senhor, ou ao país. Isso existe, amado. Tem histórias registradas em várias nações, inclusive filmes, de pessoas que realmente deram a sua vida para servir a sua nação. Então, amados, esses filmes de história é real. Então, isso trazido como modelo para nós, porque o mundo físico ele imita o mundo espiritual, a nossa alma deseja servir a Deus, deseja estar com Deus, ela não vê a hora de estar com Deus. Então, amados, no nome de Jesus, vamos lembrar que alguém nos alistou, alguém nos escolheu. E João 15, lá no versículo de número 16, está muito claro uma verdade que muitos não entendem. E não foi você que escolheu Jesus. Diga para o teu irmão do lado, você não escolheu nada, Ele escolheu. Amém? Jesus diz então no versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós. Olha só, e vos designei para que vades e deis frutos. Amém? Que o vosso fruto permaneça, a fim que o Pai me conceda tudo que pedirem em meu nome. Amém? Então está muito claro que não foi você. Não se engrandeça e dizer, eu agora estou servindo a Deus porque eu escolhi servir a Deus. Não, você pode ter livre-arbítrio de ouvi-lo ou não, mas antes você ter essa decisão, ele tinha escolhido você. Amém? Então entenda isso, tá? E não há dúvida, amados, que Jesus foi o que nos alistou no seu grande exército, para a sua grande obra de salvação. Diga glória a Deus. É por isso que assim está escrito, como um lavrador que ara a terra, não pode olhar para trás, né? E se você está trabalhando na seara, está no campo. Isso não vou falar de hoje, porque hoje você vai entender que a máquina é programada para fazer isso, arar em linha reta. Por isso que você passa nos campos, você vê aquela linha retinha, né? Porque é tudo computadorizado hoje, né? Mas lógico que a Bíblia foi escrita num tempo que não tinha máquina, né? E o arado era um boi puxando, né? O homem direcionando ali. E se ele não podia parar de olhar para frente, ele tinha que focar naquela linha reta, porque senão a plantação saía tudo torta, podia também bater em pedras e estragar todo o arado. Então ele tinha que estar atento. Se ele olha para trás, pronto, não acontece nada. A Bíblia vai dizer claramente que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se ele olhar para trás, não é nem digno de pegar o arado. É o que a Bíblia vai falar em Lucas capítulo 9. Esses são os crentes, né, amado? Que começa a servir a Deus com alegria, né? Com alegria enorme, daqui a pouco começa a ver amigos e amigas aí se dando, entre aspas, bem, que o diabo é astuto para fazer isso, né? No mundão, né? Aí vem aquela saudade do mundão, começa, porque eu não estou lá também, olha, eu estou aqui na igreja, olha, e começa a olhar para trás, aí é a hora que o diabo fala ali, tá vendo? Aí, ó. Diz que o Senhor está ligado no Senhor, não está ligado no Senhor. Dá para mim essa alma que é minha. E ele não vai querer tratar bem o que é de Deus, não, mas ele odeia tudo que é de Deus. Ele odeia. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir tudo que é de Deus. Então, cuidado com essa amizade com o mundo, que uma hora vai acabar muito mal. Porque quem se torna amigo do mundo, automaticamente se afasta de Deus, se torna inimigo de Deus. A Bíblia Sagrada revela isso. Lucas 9, versículo 62 vai dizer o seguinte, Lucas 9, 62, lá vai dizer, mas Jesus lhe disse, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto, capacitado para o reino de Deus. Olha aí, amados, amém? Você já viu o crente voltar para trás? É igual, é o cão comer o próprio vômito, é nojento, né? Já viu o cachorro comer o próprio vômito? A Bíblia diz que todo crente que volta para trás é igual um cão que come o próprio vômito. Então, amados, assim também é todo soldado negligente, que ao invés de focar na batalha, que está alistado para lutar e foi escolhido para isso, fica preocupado com os problemas civis. Eu estou aqui na guerra, vai um pouquinho só, encosta no fuzil lá e fica
Poxa, aquela moça bonita que deu aluguel aquele dia. Nossa, aquele carrão que aquele vizinho meu comprou. Já pensou? O que vai acontecer com esse soldado negligente? Vai morrer. Vai morrer. Ele está no meio de uma guerra, preocupado com problemas civis. Então, com certeza, será abatido. E eu não estou contando nada aqui, completando com o 4, que vai dizer exatamente isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, que eu já li, e o 4 agora. Vamos lá. O 3 nós já lemos, né? Está lá no comecinho, o que diz? Participo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Esse é o versículo 3. Mas olha o que o 4 vai dizer, versículo 4, na tradução que eu tenho, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado se deixa envolver-se pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, então, não adianta você estar no meio de uma guerra preocupado com as coisas civis, né? Então, um bom soldado, ele faz bem claramente isso, ele fica focado na batalha, conforme instruiu o seu general. Diga amém? Você não disse que seu general é Cristo? Então, fique focado naquilo que ele instrui. Ó. E aonde está o manual de instrução dele aqui? Ó? Bíblia Sagrada. Amém? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios, capítulo 6, lá vai dizer o seguinte: para o bom soldado, se revista de toda a armadura de Deus. Amém? Vamos lá, vamos ler junto? Eu vou ler do 10 ao 13, versículo 10 ao 13. Vou ler na tradução que eu tenho aqui, ó. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se, ou seja, versículo 11, de toda a armadura de Deus. Alguma dúvida sobre toda a armadura? Não, né? Toda não é alguma, né? Eu vou só de vez em quando no culto, vou só no culto de louvor, se revistam de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Não se esqueça que nós temos que enfrentar um espírito que é imundo e astuto e sagaz, aliás, o mais de todas as criaturas. E para enfrentar ele, se você enfrentar ele sem as armaduras de Deus, você está um sério candidato a ser derrotado. Então Deus nos orienta: olha, vocês vão lutar contra coisas que vocês não têm condições de lutar. Vocês não adianta tentar lutar com a sua sabedoria, com a sua potência financeira, com a sua capacidade, com as suas armas terrenas, elas vão falhar, porque você vai lutar contra algo que é poderoso espiritualmente. Porque Deus não tirou o poder do diabo. Tanto é que vai estar preparando um lugar para isolá-lo, porque aquele poder que está com ele não vai ser tirado, mas vai ser isolado. O poder maior de Deus vai isolá-lo de uma forma que nunca mais se ouvirá desse inimigo. Mas isso, com ele, vai ser lançado todos que brincaram com Deus também, né? Misericórdia. Vamos lá então. Na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 10, está escrito isso aí. Mas olha o 11, o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, é a tradução que eu tenho, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais mais celestiais. Versículo: crente desesperado aí fora, que vive pedindo socorro, e são de grandes ministérios, ou até deste mesmo aqui. Por quê? Porque não está ligado, não se veste de toda a armadura de Deus. Então é mais fácil ele gritar e pedir socorro. Aí Deus vai ter que falar: ô homem de pequena fé, o teu forno ainda não expirou. Mas se era o dia de expirar o teu forno, você estava reprovado. Se no momento de tua fraqueza, é o teu dia final e você não sabe quando é a tua hora, se é o teu dia, se é o teu momento, na tua fraqueza, naquela fraqueza de covarde, que muitos de nós somos quando nos afastamos do poder de Deus. Se naquele momento você for pedindo tua conta da tua vida, tudo que você fez foi tudo em vão. Porque simplesmente você fracassou. Então, Deus fará tudo para você não fazer isso. Mas Ele não vai tirar de você o livre-arbítrio. Então Ele fará tudo, Ele vai te alertar. Haverão cultos como esse, haverá mensagem como essa, enfim, para que você acorde a tempo e não caia na cilada do inimigo. Para na hora do dia difícil, no momento da luta, no corpo a corpo com o inimigo, você esteja revestido de toda a armadura de Deus para resistir o mal. Diga amém?
entendendo um pouco dessa armadura, porque hoje eu sei que muitos já leram essa passagem bíblica, mas nunca nós paramos para explicar detalhadamente dessa armadura. Então, vou tentar fazer a igreja entender sobre toda a armadura de Deus. Para isso, vamos ter que ler alguns versículos aí, tá? Por exemplo, versículo 14, vai dizer o que lá? Efésios 6, versículo 14, vai dizer: assim mantemos-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade e a couraça, vestindo a couraça da justiça. Está junto na sua Bíblia, está a mesma coisa? Tá? Vamos lá. O cinto, para quem não sabe, vamos lá. O cinto nos tempos de guerra, obviamente no tempo que foi escrito a Bíblia Sagrada, ele era usado como hoje. Aqui, ó, se eu soltar, eu emagreci, né, por causa da bariátrica. Se eu solto esse cinto aqui, a calça vai embora. Ela está apertadinha aqui, segura pelo cinto, né? E o cinto daquela época, nas guerras, tinha essa finalidade, porque as roupas não eram como essas que nós usamos hoje, elas eram soltas. Então, os homens de guerra, eles tinham que ter um cinto prendendo, para que senão ele tropeçava na própria roupa, ela caía e tropeçava. Imagina um soldado indo em luta em direção ao inimigo, e aí, não estando bem preso a roupa, aquela roupa cai, ele tropeça e cai. O inimigo fala: opa, eu queria, matei, né? No mínimo, vai pagar um mico grande, né? Porque caiu na frente do inimigo. Mas o inimigo não vai perdoar e vai matá-lo, porque ele não vigiou, não colocou o cinto. Então, amados, o cinto de guerra, na época da guerra, era para isso, para que ele não tropeçasse com a roupa naquela correria, a roupa caía, alguma coisa, e ele tropeçar na própria roupa e ser abatido facilmente pelo adversário. Então, isso era o cinto. Então, a Bíblia cita o cinto da verdade, é que o conhecimento da verdade vai lhe dar a segurança de você se manter em pé. Diga amém? O cinto da verdade é o conhecimento da palavra de Deus. Você está revestido desse conhecimento para que você não tropece e caia. Amém, igreja? Vocês estão entendendo agora o que é Efésios 6? O cinto da justiça é a verdade, o conhecimento da verdade aqui dentro, para que você não tropece e caia na hora da luta. Vai falar de couraça, né? A couraça que é citada pelas Escrituras Sagradas pelo apóstolo Paulo, ela é um peitoral. Ele dá exemplos de guerra, e aquele peitoral ele começa do pescoço e vai até abaixo um pouco da cintura, protegendo. É uma couraça mesmo, né? É couro purinho. Aqui para penetrar alguma coisa era difícil, ali era aqueles couros bem fortes, bem resistentes, várias camadas de couro, para que órgãos vitais não fossem atingidos, e se fossem, não matassem, apenas fosse impactado, podia ser abatido, mas não derrotado. Então, o peitoral, ou seja, a couraça, ela tinha essa finalidade nos tempos de guerra. E quando se fala em couraça da justiça, não precisa falar muita coisa, né? Ela protege a justiça de Deus, porque você honra Ele na palavra, você se mantém em pé, porque você persevera. Então, a justiça do Deus da justiça, que é justo, vai te garantir a segurança, para que os seus órgãos vitais da fé não sejam atingidos. Você está entendendo? Amém? Por isso que o apóstolo Paulo não escreve sobre o cinto da justiça e a couraça, o cinto da verdade e a couraça da justiça significa isso. Vamos ao outro versículo. Vai falar, no outro versículo, vai falar, se não me engano, versículo 15, eu vou ler aqui, esse é o 15. E tendo os vossos pés calçados de prontidão do Evangelho da paz. Então, no versículo de número 15, vai falar sobre as sandálias, né? As sandálias dos soldados daquele tempo, foi escrita essa palavra, eram feitas para pisar terrenos hostis, lamaçais, pedregais, pedregulhos. Então, eles iam para a guerra e iam enfrentar terrenos hostis. E eles então faziam uma sandália especial de guerra, que tinham pregos mesmo, pregos embaixo do solado dessa sandália, para que ao correr não se atolasse na lama, para que não tropeçasse o seu filho. Os pés, cada corrida que dava, cada passo que dava, ele se firmava, porque não escorregava, enfim, mesmo em meio a lamaçais. Eu acho que não fica muito fácil para entender o que é citado para nós vestirmos das sandálias do Evangelho da paz. Amém? Porque a Bíblia nos instrui que nossos pés devem estar calçados, ou seja, onde nós colocarmos nossos pés deve estar ali dentro da palavra de Deus. Mesmo que você enfrente ambiente hostis, amassados, como no seu trabalho, no ambiente que você não queria estar ali, né? Pelos seus princípios você não queria estar ali,
Mas você estando calçado pelo Evangelho da paz, você vai encontrar dentro de você uma coisa chamada paz de espírito, que vai dar a você a segurança de que você está ali por um propósito de Deus. Você está entendendo? Amém? Então, é isso que Deus fala sobre as sandálias. Fica sempre vestido das sandálias do Evangelho da paz. Porque onde os seus pés estiverem, você vai estar calçado pela paz que somente Deus pode dar. A paz que Cristo veio trazer esse mundo. Diga amém? Então está bem claro isso? Vamos ao versículo 16. 16 vai falar assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também não precisa explicar muito, né, Márcio? Acho que você entendeu que a fé, ela é o escudo. Para você ter ideia, o escudo de guerra naquela época, ele era alto, ele era bem alto e amplo, era pesado mesmo. O soldado tinha que ter força para carregar o escudo. Então, quando ele ia enfrentar o adversário vinha com lanças, ou com flechas, né, do alto, ele se escondia do escudo, e ele então não era atingido. Então, quando Deus fala, embrace sempre, veja que a Bíblia fala, embrace sempre o escudo da fé. Ou seja, você não vai conseguir, para você não ser atingido pelos dardos, pelas setas do diabo, que é o que mais acontece quando o crente se torna um soldado negligente que carrega o escudo da fé. Ele não pratica a fé, ele aprende, mas não carrega a fé consigo. Tá? Ele tem que ter essa fé, ele tem que ter esse escudo protetor, porque o inimigo não vai ter condições de lançar setas sobre você, lançará, mas elas não te atingirão, porque você está coberto pelo escudo da fé. A sua fé vai te fazer vencer e fazer você avançar sobre o inimigo. Diga amém? Mesmo ele te atacando, você está defendido pelo escudo da fé. A fé é um escudo que te protege. Amém? Está bem claro isso também para a igreja? Estamos chegando ao final já, são 9 horas e quase 10 minutos, já 9 e 10, né? Então vamos lá. No versículo 17, vai falar sobre o capacete. Vamos lá, vamos ler aqui. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, vamos lá. O versículo 17 então nos orienta a usar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Bom, nos tempos de guerra, o capacete servia para quê? Para proteger a cabeça, né? Quando o inimigo viesse atacar, ali onde você tem que ter a sanidade de cumprir aquilo que você planejou, a estratégia que lhe foi passada. Você tem que ter sanidade. Amém? Então, se vinha uma pancada no meio da luta, uma pancada na sua cabeça, o capacete te protegia e você continuava ainda com sanidade, são do que você estava fazendo, ciente, porque não havia a sua cabeça ser atingida. Então, também não vai ficar difícil entender o que Deus está mandando você usar o capacete da salvação, né? Mas eu explico já. É por isso então, que ele é citado sobre o capacete da salvação, porque se nós focarmos nossos pensamentos tão somente na vida eterna, focados somente na salvação, mesmo vivendo nesse mundo aqui, livrando nossa mente de coisas vazias que não vão dar em nada, é o correr atrás do vento. Se você livrar a tua mente de ficar preocupado com as coisas terrenas e entregar tudo para Deus porque você confia nele, tudo mais Ele fará. A sua mente vai continuar sã, perfeita, para colocar em prática toda a estratégia que foi proposta para você vencer nas Escrituras Sagradas. Amém? Então se proteja com o capacete da salvação. Se proteja com o capacete, mantenha sua mente só focada na salvação. Vem uma proposta, tal coisa. Irmãos, eu estava numa empresa há um bom tempo, como gerente do comercial de uma empresa, e aí me fizeram a seguinte proposta: olha, nós temos que demitir um gerente. Temos um na capital e temos você no interior. Eu viajava no interior do Paraná inteiro, já era pastor. Aí eles falaram: nossa empresa está passando por dificuldades e eu preciso demitir um só que vai gerenciar toda e vai gerenciar o interior. E ele falou assim: você, França, eu era a França, foi escolhido para ser esse homem. Só que para isso eu teria que mudar para Curitiba. Eu já tinha igreja. Então, amados, naquela hora minha mente ficou focada na minha salvação, nos propósitos de Deus. Eu falei: eu lamento muito só o dono da empresa, mas eu não aceito a proposta. Se você não está entendendo, França, manual de guerra, vamos demitir um gerente. Você não está entendendo? Um gerente vai ser demitido.
E você é o escolhido para ficar. Eu vou demitir o outro. O outro era mau. Vou demitir o mau. Fica você? Por isso que eu estou fazendo a reunião com você primeiro. Ele mora aqui. Eu esperei você chegar aqui para me fazer essa proposta. Eu falei, eu não aceito, eu agradeço de todo o meu coração. Dê essa vaga a ele, que ele merece, um bom profissional, e eu vou continuar fazendo a minha obra, porque eu sabia que eu estou focado em outra coisa hoje. Eu nunca perdi o foco de fazer cumprir minha obrigação aqui, mas o meu foco não está mais aqui. Então você vai ter uma pessoa não focada mais aqui. Eu não quero isso para o senhor, o senhor não merece isso. Eu entreguei meu cargo. Fiquei 8 meses de aviso prévio, acho que eu nunca vi isso, né? Não oficialmente, ele falou assim, ele ficou protelando, ver se eu mudava de ideia. 8 meses para ele tomar a decisão. Mas enfim, eu sabia que eu ia ser demitido, e foi a primeira vez na minha vida inteirinha, porque a empresa realmente estava entrando em dificuldade. E eu me lembro até hoje, quando eu peguei o meu carro voltando de lá, no dia que eu me desliguei oficialmente, o senhor falou assim, Conte, não chega a 2 anos, essa empresa fecha, porque não criou uma revelação que eu te dei. Tinha uma revelação que eu passei para o dono, e o dono falou assim, lá vem esse crente aí. Ele tinha uma bíblia de crente, e falou, olha, me ordenou não citar mais nada da Bíblia lá dentro, muito menos na sala dele. E eu te dei uma revelação que não foi eu que recebi a revelação, foi o meu pastor da época. Eu também tenho, hoje eu tenho o mesmo pastor. Deus mostrou para ele, e eu cheguei lá e estava acontecendo exatamente com uma visão que Deus mostrou para ele. Então, amados, manter o foco na salvação, abrindo mão da sua própria vida terrena, porque aqui tudo é vaidade. Tudo aqui não passa de vaidade de vaidade. Não estamos ensinando ninguém aqui a abandonar a vida e virar, não, de forma alguma. Eu tinha um chamado e um propósito de Deus. Então, eu foquei no meu chamado e no propósito. E eis-me aqui, tantos anos depois, ainda no mesmo foco. Já passei por situações que os irmãos sabem, já perdi um monte de coisa na minha vida pessoal, não tem problema, continuo focado na minha salvação. Amém? Então, isso que eu quero que os irmãos entendam. Use o capacete de salvação, mantenha sua mente focada na salvação. Amém? Não perca o foco disso. E a Bíblia vai falar então a espada do Espírito. Meu Deus do céu, nos tempos de guerra precisa falar, né? Espada era a arma mais potente no corpo a corpo. Não tinha arma melhor do que espada, era a mais potente. No corpo a corpo, uma espada de 2 gumes, ela penetrava, como a Bíblia fala que a Bíblia penetra, que a Bíblia é uma espada, né? Ela penetrava e cortava mesmo, rompia o corpo do inimigo, atingia o adversário e causava estrago suficiente para matá-lo, derrotá-lo, enfim. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, que é eficaz, exatamente como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar na divisão da alma e do Espírito. É capaz de penetrar juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e até intenções do coração. Onde está isso na Bíblia, pastor? O senhor está falando isso, é uma palavra bonita, não está na Bíblia? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aí vai falar da espada, que é a palavra de Deus, o que Deus disse através de Paulo na carta aos Efésios. Hebreus 4, versículo 12 vai dizer exatamente isso aqui, Vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e até intenções do coração. É a palavra de Deus. Por isso que você vê pessoas se mexendo numa pregação dessa aqui, que a palavra está penetrando lá dentro, está mexendo em tudo lá dentro. E é esse o objetivo de Deus, é moldar o seu caráter, romper com a espada laços que estão presos na sua vida aí. Amém, igreja? A igreja está entendendo isso tudo? Amém. E para finalizarmos então, eu vou pedir que você volte ao Efésios capítulo de número 6, e lá no versículo 18, Efésios 6, versículo 18, deixa eu achar aqui, porque eu saí fora. Efésios 6, 18. Lá vai dizer o seguinte: ore no Espírito. Isso aqui é para que você use todas as habilidades. Presta atenção, versículo 18 vai nos finalizar dizendo: agora você está revestido da armadura de Deus, agora você tem que colocar em prática todas as habilidades usando essa armadura. Entendeu? Então,
Revestido dessa armadura, você tem que fazer o quê? Usar as habilidades que você foi ensinado para enfrentar a batalha espiritual. Ore em espírito, em todas as ocasiões, com toda súplica, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diga amém? A Bíblia Sagrada deixa bem claro, não é só se revestir da armadura e ficar lá de plantão, revestido bonitão lá, tudo cheio de vestido, não. Você vai para o campo de batalha, aí você tem que colocar em prática todas as habilidades que envolvem o uso da espada, do escudo, amém? Quando vem uma coisa com a cabeça protegendo, né? Então, coloque em prática todas as habilidades que Deus deu para você no meio de uma guerra. Isso quer dizer na hora da aflição, na hora do dia mau, você poder resistir e vencer. Não é gritar, socorro, socorro, me ajuda aqui, eu vou morrer. Isso é um soldado negligente que não ganhou habilidade nenhuma, está não sei o que fazendo no meio da guerra. Tinha que voltar para a sala de aula e aprender tudo de novo. Ele, infelizmente, está precisando de leitinho. Não adianta ele querer se alimentar de alimento sólido, porque ele não está preparado para se alimentar de alimento sólido. E essa igreja só passa alimento sólido para soldados que sabem ir para o campo de guerra e praticar as estratégias que Deus dá. Diga amém? Não estou exaltando essa igreja não, mas estou exaltando a Deus que criou esse ministério para a glória exclusiva dele, de homem nenhum. Tanto é que eu estou muito preocupado do jeito que você me olha, como você pensa a meu respeito. Eu te amo e eu espero que você entenda que eu falo isso por amor à sua alma. Estou ungido para pregar a tua salvação. Amém? Agora você vai, obviamente, escolher. Tem vários ministérios aí que vão passar a mão no teu pecado. Passar a mão na tua cabecinha. Não tem problema, não dá nada não. Né? Você nem percebe, mas é a serpente falando, disfarçada. Não dá nada não. O que Deus falou? Lá que aquela igreja falou, não é tudo isso não. Fica aqui, que nada disso não. É a serpente, igualzinho de Gênesis 3. É a mesma coisa. Passando a mão na cabeça, na tua cabeça, acariciando o teu pecado de estimação. Se nós queremos realmente, naquele dia, chamado dia com letra maiúscula, entrar na glória de Deus e sermos recebidos como vencedores em Cristo, como bons soldados, temos que estar assim, revestidos de toda a armadura de Deus. Aí sim, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Entre no gozo eterno. Aleluia. Preparado para todos aqueles que obedeceram a sua palavra. Diga amém? É por isso que essa noite o tema dessa mensagem é o que nós postamos lá no grupo da igreja. O bom soldado de Jesus. Amém? É por isso que louvamos aqui pelo Senhor, marchando sim, né? O seu exército poderoso é. Amém? Então, vou pedir que todo esse exército está aqui presente, os que estão na rede social, que entenderam essa palavra, coloque-se em pé e vamos orar, agradecidos pela revelação. Você está feliz por ter recebido essa revelação de Deus? Amém? Amém? Então, olha a Deus e agradeça pela oportunidade que você teve essa noite de ganhar conhecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença em nome de Jesus, agradecidos, Senhor, por essa revelação, para que nós possamos realmente colocar em prática, quando sairmos daqui, totalmente revestidos de toda a armadura do Senhor. Pai, é para a Tua glória que eu declaro que eu fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer, me determinou a fazer nesse ponto. Daqui para frente, que é convencê-los, dar a eles o discernimento, é só o Senhor pelo Teu Espírito. Pai, que todos possam ter recebido de bom grado essa mensagem, para que coloquem em prática com alegria, em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. E assim eu termino, para a Tua glória, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você que ouviu a palavra, realmente Deus conhece seus pensamentos. Se você tem esse sentimento no coração, que eu vou pedir para você repetir, que o Espírito Santo manda falar isso para humilhar as trevas, você repita, senão você fica de boca fechada, não tem problema. Se você não estiver sentindo isso, não adianta, não vai adiantar nada. Mas se você estiver sentindo, diga, coloque a mão no peito, diga com toda a força da sua alma: obrigado, Senhor, pela palavra. Eu recebo de bom grado, pois eu sei que é para a minha salvação, a salvação da minha alma, em nome de Jesus. Diga amém? Glória ao Senhor. Vamos então, no nome de Jesus, há um momento que você, com a folha nas mãos, se coloque em pé para que possamos orar pela sua campanha. E você na rede social, que já está com a folha preenchida, mesmo os que pegaram agora, não deu tempo de você preencher, preenche em casa depois. Eu vou orar por quem começou hoje, vou orar por os que estão em pé do segundo ao sétimo dia também. Coloque-se todos em pé
os que estão do 2º ao 7º dia e os que estão iniciando hoje, mesmo com a campanha em branco. Vamos falar com Deus em nome de Jesus, tá? A minha oração aqui agora é que vocês sejam movidos. Vou estar intercedendo pelo que vocês estarão fazendo agora na oração de vocês individualmente com Deus, tá? Depois vocês farão uma oração uníssima, coletiva, em relação à campanha ou às campanhas que vocês pegaram. Então, fiquem em espírito falando com Deus, cada um individualmente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, Ele está ouvindo o clamor de cada um de vocês. E está sendo registrado no livro da sua vida, cada petição sua. Então, somente creia que Deus está convido bem atento ao seu clamor. Enquanto isso, eu vou estar orando e intercedendo por sua oração. Você que está com a campanha na mão, fale com Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai, aí estão os seus filhos em oração a respeito das campanhas que estão fazendo. Outros estão iniciando, outros estão até encerrando hoje, já no 7º dia. Mas todos apresentando os reais propósitos de terem pego essa folha, ou as folhas da campanha, para declarar a glória do Senhor sobre o resultado dessa campanha. Pois Tu és fiel, Senhor. E aonde o Senhor encontrar a fé, aonde o Senhor encontrou sinceridade de coração, crendo no Senhor e não numa placa religiosa ou em alguém que está à frente de um ministério, mas sim somente no Senhor, porque só o Senhor é Deus e tudo provém do Senhor. Então é para a Tua glória, Deus, que aonde o Senhor encontrou isso, o Senhor tem o poder de localizar essas pessoas, essas almas que estão realmente quebrantadas, com o coração, com espírito contrito na Tua presença, apresentando causas que para eles parecem ser impossíveis, mas estão apresentando ao Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, nós temos a ousadia de chegar até o Senhor e apresentar até causas impossíveis, Senhor. Impossíveis para nós, mas possíveis ao Senhor, porque nós cremos em Ti. Então, Deus, receba cada clamor, cada petição, tudo que está sendo feito agora com reverência à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não sei se deu tempo de você apresentar tudo. Se não deu tempo, você em casa depois com a folha na mão, ali ora com fervor e declara mesmo. Deus vai estar olhando e recebendo a tua oração. O tempo não permite que nós alonguemos mais. Então, façamos a oração coletiva para que seja envergonhado as trevas e você seja exaltado, porque se humilhou na presença do Altíssimo Deus. Então, digam todos na sua voz, digam: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença com a campanha de libertação. Eu sei perfeitamente a quem estou entregando a causa e de quem receberei a bênção e a vitória. Tudo provém do Senhor e é para Ti que eu entrego. Perante todas essas testemunhas, eu declaro que eu creio em Ti e já me considero mais que vencedor em Cristo Jesus. Para a Tua glória, eu darei testemunho da minha vitória desta campanha em nome de Jesus. Diga amém? Então, se for campanhas, essas campanhas, não é plural. Então, eu também concordo com a sua vitória, declaro agora o Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Podemos aceitar o louvor, oferta maior. Vamos lá. Em tua casa te entrego.
em direção a essa aluna, nesse caso do Filácio, assim como estamos em direção a essa câmera, caso houve ou haja alguém que fará ou fez ou ainda está fazendo esses votos de amor, com fé e alegria, através da rede bancária, através dos dados que foram passados para eles, para operações bancárias, assim como os que fizeram aqui no presencial, através dessa aluna. Estendo minhas mãos para abençoá-los, Pai, sabendo que as suas mãos estão estendidas para multiplicar na vida dos teus filhos dizimistas, teus filhos ofertantes, e aqueles que fazem esse gesto todo, com muita fé, com amor e com alegria, pois é o Senhor que dá prosperidade e tem prazer em fazer isso aos teus filhos. Nunca faltará aos teus filhos, Pai, que honra a tua palavra. Multiplica mesmo na vida deles, Pai, que além de serem prósperos com o que eles plantaram, a multiplicação, também será próspero e abençoado a tua obra, e os que foram separados do Senhor, para desta obra dependerem em nome de Jesus. Que assim seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.